Vamos começar com uma pergunta que ninguém quer fazer, mas que precisa ser feita. Por que diabos os brasileiros insistem em transformar políticos em ídolos? Sério, como é que chegamos ao ponto de adorar essas figuras públicas como se fossem deuses intocáveis? O que deveria ser uma relação de cobrança virou uma relação de devoção cega, e isso é vergonhoso. A verdade é que no Brasil, ao invés de ver o político como alguém que está ali para servir, a gente o coloca num pedestal. E o resultado? Um culto à personalidade que não faz o menor sentido. Em vez de questionar, investigar e exigir, o brasileiro prefere fechar os olhos para os erros, justificar os escândalos, seguir apoiando cegamente, como se fosse mais importante defender o seu político do que defender o próprio país. E isso é algo que afeta todos os lados, não importa se é na esquerda ou na direita. O fenômeno é o mesmo, uma cegueira coletiva que impede o povo de enxergar a realidade. Políticos que deveriam ser fiscalizados, cobrados e até derrubados quando erram, são tratados como se fossem a salvação do Brasil. E quem se atreve a criticar, logo é acusado de isentão, traidor ou qualquer outra bobagem que inventam para silenciar a oposição. Mas o que se ganha com isso? Nada. Absolutamente nada. Enquanto a gente continua nessa idolatria patética, o país segue afundando nos mesmos problemas de sempre. E aí fica a questão: até quando vamos continuar fingindo que esses políticos merecem ser adorados? Porque a verdade é uma só: político não é santo, não é herói e muito menos salvador. E se a gente continuar agindo como se fossem, o Brasil vai continuar essa merda. Vamos encarar a realidade. A vida no Brasil é dura e todo mundo sabe disso. Nosso dinheiro vale cada vez menos. Os preços não param de subir e os serviços públicos são uma vergonha. A saúde está sucateada, a educação é um desastre e a segurança nem se fala. Diante dessa realidade sufocante, quem é que não quer um pouco de alívio? E é aí que o brasileiro encontra refúgio nas distrações. Futebol, novelas, fofocas de celebridades, apostas esportivas são as válvulas de escape que a gente usa para esquecer, pelo menos por um tempo, os problemas que parecem não ter fim. Só que essa fuga tem um preço. Enquanto estamos ocupados com o próximo jogo, o próximo capítulo da novela ou o último escândalo de um famoso qualquer, deixamos de lado as questões que realmente importam. A política vira mais uma dessas distrações, só que com um efeito muito mais nocivo. Em vez de debatermos ideias e cobrarmos soluções, nos agarramos a figuras políticas como se fossem a solução mágica para todos os nossos problemas. E os políticos espertos sabem muito bem como explorar isso. Eles se aproveitam dessa cultura de pão e circo para se promoverem, se colocarem como os heróis que vão nos salvar do caos. E assim, a política se transforma em um grande espetáculo, onde o que importa não é o que o político faz, mas sim a imagem que ele projeta. O debate de ideias, que deveria ser o foco, é relegado a segundo plano, enquanto a gente se deixa levar pelo carisma, pelo discurso fácil, pela promessa vazia. E nessa busca por uma figura em quem acreditar, o brasileiro acaba trocando o essencial pelo superficial. Ao invés de olhar para as políticas, para as propostas, para os resultados, a gente se perde em discussões sobre personalidade. Defendemos políticos como se fossem times de futebol, torcendo cegamente sem perceber que, no fundo, estamos sendo manipulados por uma classe que só quer se manter no poder. Enquanto isso, nossos problemas continuam sem solução, nossa qualidade de vida continua caindo, e a única coisa que parece mudar é o nome do político que a gente decidiu idolatrar. Essa é a realidade crua. Ao invés de encarar os problemas de frente, preferimos fugir, nos esconder atrás de distrações que nos confortam temporariamente. E nesse processo, acabamos transformando políticos em ídolos, acreditando que eles vão fazer o que nós mesmos não estamos dispostos a fazer, lutar por uma vida melhor. Esse fenômeno de idolatria política não é só um desvio de atenção, é uma cegueira coletiva que impede o Brasil de avançar. Em vez de cobrar resultados, as pessoas defendem seus políticos de estimação com uma lealdade cega, como se fossem uma torcida organizada. A gente vê isso dos dois lados, na esquerda e na direita, e o resultado é sempre o mesmo. A política vira uma guerra de personalidades, e as ideias, as promessas, tudo o que realmente importa fica em segundo plano. Olha o caso do Lula. Por mais que ele tenha sido condenado, por mais que o PT tenha se envolvido em escândalos gigantescos de corrupção, ainda tem gente que defende o cara como se ele fosse o salvador da pátria. É como se as falhas dele simplesmente não importassem. Tudo é justificado, tudo é relativizado. O que conta é a figura mítica que ele construiu, aquele líder dos pobres, dos trabalhadores. E quem ousa criticar é logo rotulado como inimigo do povo, traidor da causa. Mas a direita não é diferente. Bolsonaro surgiu com aquele discurso que ia mudar tudo.
acabar com a corrupção, botar ordem na casa, mesmo sendo deputado por 26 anos e não ter feito nada. E muita gente comprou essa ideia. Eu fui uma delas. Acreditamos que ele seria o cara que finalmente ia dar um jeito no Brasil. Só que a realidade foi bem diferente. Ele traiu várias das promessas que fez. Criou junto com o Centrão o orçamento secreto, que nada mais é do que o mensalão legalizado. E ainda assim, uma parte considerável do povo continua a apoiá-lo, como se fosse a última esperança do país. E o pior, defendem ele com a mesma intensidade, a mesma cegueira que criticam na esquerda. No meio desse fanatismo, quem perde é o Brasil. Porque enquanto a gente fica brigando por político, defendendo personalidades, os problemas reais continuam lá, sem solução. A economia segue ladeira abaixo, o poder de compra vai pelo ralo e ninguém se dá conta de que esses mesmos políticos que a gente idolatra são parte do problema, não da solução. No final das contas, o brasileiro parece mais interessado em seguir um líder, em ter alguém para chamar de seu, do que realmente mudar o país. Essa idolatria política não é só um atraso, é um perigo real, porque ela desvia o foco do que realmente importa, impede o debate de ideias e transforma a política em uma disputa de egos, onde o que conta não é o que se faz, mas sim quem grita mais alto. Enquanto isso, a gente continua na mesma, preso num ciclo vicioso onde nada muda, porque ninguém está realmente disposto a fazer o que precisa ser feito, cobrar, exigir e, se necessário, derrubar esses ídolos de bostas que só servem para manter o Brasil na lama. Enquanto estamos presos nessa briga sem sentido por políticos, a economia vai desmoronando diante dos nossos olhos e parece que ninguém se importa. Sabe aquela velha história de que enquanto brigamos o país afunda? Pois é, essa frase nunca fez tanto sentido. A idolatria política é tão forte que as pessoas se recusam a enxergar o óbvio. Não importa se o governo é de esquerda ou de direita, o nosso poder de compra está evaporando e a vida está ficando cada vez mais cara. Veja bem, durante o governo Lula, a corrupção corroía as entranhas do país, enquanto ele era pintado como um herói popular. E com Bolsonaro, o que tivemos? Um governo que prometeu mudanças radicais, mas que no final do dia não entregou o que prometeu. O discurso era de quebrar com o sistema vigente e governar de um novo jeito. Mas o que vimos na realidade foi um abandono a tudo que prometeu. Várias pautas que os governos do PT não conseguiam implementar devido à alta manifestação popular contra, Bolsonaro implementou sem que a população falasse nada. E sem falar que o ministro do STF que ele colocou foi o voto de Minerva para soltar o Lula. Mas Bolsonaro e Lula não são os maiores culpados. Enquanto os dois fazem de tudo para piorar o país, a população continua defendendo esses políticos como se fossem deuses, ignorando completamente a realidade que está bem na frente delas. O mais revoltante é ver como as pessoas continuam se deixando enganar, acreditando que o problema é sempre o outro lado. Se o governo é de direita, a culpa é da esquerda, que não deixa governar. E se o governo é de esquerda, a culpa é da direita, que torce contra. E nesse jogo de empurra, ninguém assume a responsabilidade por cobrar os políticos que elegeu, porque no fundo é mais fácil acreditar na narrativa confortável que o político ídolo cria do que admitir que ele falhou, que ele não é e nem nunca foi a solução que prometeu ser. E enquanto a gente se perde nessa guerra de narrativas, quem paga o preço somos nós. Os preços disparam, os salários não acompanham e o brasileiro vai ficando cada vez mais pobre. Mas a idolatria cega não permite que as pessoas vejam isso. É mais fácil continuar defendendo o seu político, acreditar que ele está certo e que o problema é sempre o outro lado. E assim, o país continua afundando, preso num ciclo de autossabotagem onde nada muda porque ninguém quer admitir que errou ao eleger esse ou aquele político. Essa cegueira é o que permite que a classe política continue fazendo o que quer sem prestar contas a ninguém. Eles sabem que, independentemente do que façam, sempre haverá uma legião de seguidores pronto para defendê-los, para justificar seus erros e culpar o adversário. E enquanto isso, o Brasil vai ficando cada vez mais pobre, cada vez mais dividido, sem perspectiva de um futuro melhor. Porque enquanto a gente continuar idolatrando políticos, enquanto continuar tratando esses oportunistas como ídolos intocáveis, nada vai mudar. E quem vai continuar pagando o preço somos nós. Enquanto continuarmos adorando políticos, seguiremos presos nesse ciclo vicioso, onde nada muda de verdade, onde a corrupção, a desigualdade e a pobreza continuam a ditar as regras do jogo. Mas esse vazio existencial que a idolatria política cria não é apenas um problema individual, ele corrói o tecido da nossa sociedade. Quando a gente coloca toda a nossa fé em líderes políticos, nos dividimos em tribos, em grupos que se veem como inimigos, como se a política fosse uma batalha de vida ou morte.
E aí, o diálogo desaparece, a polarização toma conta e qualquer tentativa de consenso, de união, para resolver os problemas reais se torna impossível. Olha ao nosso redor, o Brasil está cada vez mais fragmentado, dividido entre nós e eles, entre aqueles que apoiam um político e aqueles que apoiam outro. E essa divisão não é só política, ela é social, cultural e até familiar. Quantas amizades foram desfeitas, quantas famílias foram separadas por conta dessa obsessão por figuras políticas? Em vez de nos unir para lutar por um futuro melhor, a gente se deixa levar por essa guerra sem sentido, onde o único vencedor é a classe política, que continua a manipular e explorar essa divisão para o seu próprio benefício. Enquanto a gente briga entre nós, enquanto a gente se ofende por políticos que mal sabem que existimos, eles seguem em frente, intocados, mantendo seus privilégios, acumulando poder e dinheiro. E a gente? A gente fica aqui, defendendo uns aos outros, mas na realidade só estamos defendendo a manutenção de um sistema que não nos serve, que não melhora nossas vidas, que não resolve nossos problemas. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Enquanto continuarmos adorando políticos, estaremos condenados a repetir os mesmos erros, a viver as mesmas decepções. Precisamos parar de esperar que um salvador vai aparecer e resolver tudo. A mudança real só vem quando o povo deixa de ser espectador e passa a ser protagonista, quando deixamos de ser torcedores fanáticos e nos tornamos cidadãos críticos que não têm medo de cobrar, de exigir, de confrontar quem quer que esteja no poder. Chega de idolatria, chega de colocar políticos em pedestais. Eles são nossos servidores, não nossos deuses. É hora de acordar, de abrir os olhos para o que realmente está acontecendo no nosso país. Se a gente não fizer isso, vamos continuar no fundo do poço, brigando entre nós enquanto o Brasil desmorona ao nosso redor. A escolha é nossa, continuar nessa cegueira, nessa idolatria que só nos destrói, ou finalmente tomar as rédeas do nosso futuro, exigindo o país que merecemos e lutando por ele, sem ídolos, sem amarras e sem ilusões. Eu sou José e esse é o Arca.